Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar essa obra aqui, Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que curta esse vídeo, que me siga no Instagram, que vi do mundo, que veja as opções para membros. Temos duas opções para membros, 2 graus, 2 níveis, conteúdo exclusivo nos 2 casos. Então dê uma olhadinha lá, vai ser muito legal. Agora vamos a este livro super impactante. Normalmente quando eu compro o livro, se não tá em plástico, né, eu abro, já dou uma olhadinha assim nas primeiras páginas para ver como o autor escreve, para ver se a leitura é empolgante e tal. Foi o que aconteceu com isso. Eu comecei a ler e não larguei mais. Este livro a gente lê numa sentada. E assim, na verdade o discurso é um pouco mais que a metade, 2/3 disso aqui, né? Porque o resto aqui é um outro autor fazendo uma linha do tempo, comentando a biografia do Aimé Césaire, que eu amei saber. E antes de falar do discurso em si, vamos ver quem é Aimé Césaire, o lugar de fala dele. Ele é um autor da Martinica, né, uma ilha aqui nas Antilhas, que faz parte, ainda hoje, né, da França, do Além-Mar, né? Eles falam assim, Além-Mar. E se eu não me engano, a Martinica ainda hoje é um protetorado francês. Ele é da Martinica, nasceu em 1913, morreu não faz tanto tempo, morreu em 2008, então ele viveu uns bons anos aí, e ele é poeta. Eu conheci Aimé Césaire pela poesia, mas ele é considerado assim, um Victor Hugo da poesia. Tem gente que fala que ele é um dos maiores poetas do século XX, mas ele era aquele tipo de intelectual, ainda que da literatura, ele era um desses intelectuais com ação política, super engajado e militante, sempre lutando pela liberdade dos povos, principalmente os povos colonizados da África, das Américas como um todo. Ele tinha um espírito assim meio agregador, assim, ele procurava outros interlocutores em outros países, né, sensíveis a essa questão da decolonialidade. Ele não usava esse termo, é um termo mais recente, mas a intenção já estava ali. Ele é o autor que cunhou o termo negritude. E aí ele publicou esse discurso, né? Então a gente já sabe mais ou menos qual é a causa dele, o que ele defende. Ele defende a liberdade, ele é contra o imperialismo, contra a colonização. E ele escreveu esse discurso aqui em 1951. Então, assim, havia pouco tempo que tinha acabado a Segunda Guerra. E a gente percebe que as coisas estão bem frescas aqui. Ele foi membro do Partido Comunista, ele estudou bastante, ele estudou na França, foi membro do Partido Comunista, participou da Assembleia, como era um protetorado, né? A Martinica é um protetorado, então ele estava sempre lá na França, estudou lá, foi amigo do André Breton, né, um dos grandes responsáveis pela divulgação do nome do Aimé Césaire, foi o Breton. Ele foi prefeito por muitos anos da capital da Martinica, a cidade, se não me engano, é Fort-de-France. Ele foi prefeito por muito tempo. Ele era militante de ação política, de representatividade, de defender, de fazer manifesto e tal, de brigar, mas ele também teve um cargo político de importância, né, no qual ele conseguiu fazer algumas coisas. Ele sempre estava nessa luta. Ele foi muito reconhecido pelos seus pares. Pelo discurso, vocês vão perceber, mas eu já adianto, ele era muito enérgico nas suas proposições. Eu adorei ler o texto, um texto cheio de vida, cheio de crítica. Então, o Aimé Césaire escreveu esse discurso em 1951, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele diz aqui pode parecer datado, mas não é. Porque as questões estão aí ainda, se não pioradas. E vamos ao texto, já vou ler diretamente, e aí eu comento para vocês sentirem a pulsão de vida desse texto. Lembrando que ele é poeta, aí vocês vão ver umas estruturas de repetição, influência da poesia. Olha como ele começa e por que eu sentei e não larguei esse livro. Uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos para seus problemas mais cruciais é uma civilização doente. Uma civilização que se esquiva diante de seus princípios é uma civilização moribunda. Continua. O fato é que a chamada civilização europeia, entre aspas, europeia, civilização, abre aspas, ocidental, fecha aspas, tal como foi moldada por 2 séculos de governo burguês, é incapaz de resolver
os dois principais problemas aos quais sua existência deu origem. 2 pontos. O problema do proletariado e o problema colonial. Aí você começa a ler um texto como esse, como é que você larga? Larga. Mas aí tem uma frase em itálico: a Europa é indefensável. Ele continua: seria preciso antes estudar como a colonização funciona para descivilizar o colonizador, para brutalizá-lo no sentido apropriado da palavra, degradá-lo, despertá-lo para instintos soterrados, cobiça, violência, ódio racial, relativismo moral, e aí ele continua. Isso aqui pode causar um certo estranhamento, então tem que descivilizar o colonizador e brutalizá-lo. Qual era o discurso dos imperialistas, né? Se a gente for pensar ali, do século XIX, principalmente, né? O colonialismo. Mesmo o colonialismo do século XVI, qual era o discurso do europeu salvador? Que ia civilizar, né, os selvagens, os primitivos, tudo isso de maneira muito pejorativa, né? Dita e pensada de maneira muito pejorativa. E então cometeram as maiores brutalidades, e cometem ainda hoje, porque ainda hoje há colonização, não só no sentido literal que a gente conhece, mas há vários tipos de colonização. Então era esse discurso de salvar o primitivo, civilizar, levar Deus para esses povos aborígenes, né? É um discurso que pregam a civilidade, mas cometeram as maiores atrocidades que conhecemos, muitas de sentir na pele, outras de ouvir falar, em nome de uma civilidade. Então, que civilidade é essa? Então, quando ele fala assim, olha, descivilizar o colonizador, é na verdade assim, tirar esse verniz da civilidade. Então, invernizam a brutalidade, cometem as práticas mais abjetas e se dizem civilizados. Então, é nesse sentido de trazer à tona os instintos mais primitivos desse colonizador, que fica disfarçado nesse discurso de civilização, de civilizatório, um processo civilizatório, de salvar o outro e blá, blá, blá. E aí vem a parte mais importante do discurso e a parte que causa mais desagrado em quem critica, e claro, quem critica os países imperialistas, né? Ele começa a falar do nazismo, né? A gente tem que lembrar que a gente está em 1951, né? Havia pouco tempo de nazismo, de Hitler, Segunda Guerra Mundial. Ele fala assim: surpresa e indignação. E as pessoas dizem, que estranho, mas é o nazismo, vai passar. Esperam. E se mantêm caladas diante da verdade. 2 pontos, que é uma barbárie. Mas a barbárie suprema daquilo que coroa, aquilo que resume o caráter cotidiano das barbáries. Que é o nazismo, sim, mas que antes de serem suas vítimas foram cúmplices. Que esse nazismo toleraram antes de sofrê-lo, absolveram-no, fecharam seus olhos e o legitimaram, porque até então havia sido aplicado apenas a povos não europeus. Cultivaram esse nazismo, ele é a sua responsabilidade, e ele gotejava, escorria, penetrava e antes de engolir em suas águas avermelhadas por todas as fendas da civilização ocidental e cristã. Veja que texto forte, e a gente percebe que é texto de um poeta, não só pela repetição inicial, do primeiro trecho que eu li, mas pelo ritmo. Dá para perceber, né? Quem está acostumado com poesia percebe que quem escreveu isso aqui ou é um poeta ou entende muito de poesia. Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando o colonialismo ao nazismo. E aí a gente pensa e fala, nossa, mas tem tudo a ver, né? Quem é colonizado pensa, mas tem tudo a ver. Agora, quem coloniza, não, imagina! Que absurdo! E aí ele fala, olha, sim, valeria a pena estudar clinicamente em detalhes os passos de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista e muito cristão do século XX que ele carrega consigo um Hitler sem saber, que Hitler vive nele, que Hitler é seu demônio, que se ele o vitupera é por falta de lógica e, no fundo, o que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, olha só. O crime contra o homem não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco. É a humilhação do homem branco. É de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que
atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os colis da Índia e os negros da África. Então perceba, ele está falando que os europeus ficaram tão indignados com Hitler, não é pelo que ele fazia em si. Então perceba, primeiro ele compara colonialismo e nazismo. Depois ele fala que os europeus ficaram tão indignados com Hitler, não é pelo que ele fez em si, mas por ter feito o que fez contra os europeus. Porque se fosse contra os outros povos, né, os africanos, enfim, indianos, os povos do terceiro mundo, estava tudo bem. Mesmo porque era isso que os europeus já faziam, né, com o colonialismo. O problema, Hitler, para os europeus, é que Hitler fez isso com homem branco, fez isso com homens europeus. E isso se tornou imperdoável. Não é o ato em si, não é cometer um crime contra seres humanos, e sim contra seres humanos europeus, homens brancos. Vejam a força desse discurso. É claro que iria desagradar muita gente. Ele fala, queira ou não, no final do beco, sem saída da Europa, quero dizer, da Europa de Adenauer, Schuman, Bidault, alguns outros a Hitler. Então ele está comparando vários outros a Hitler. No fundo do capitalismo, ansioso por sobreviver a Hitler. No fundo do humanismo formal e da renúncia filosófica a Hitler. Olha a repetição do poeta. É um texto belíssimo, né? Uma crítica, quanto mais. E aqui ele transcreve trechos de vários outros discursos, de pessoas eugenistas. Então, assim, ele está falando, Hitler não é novidade, ele não é o primeiro. Os europeus já faziam isso sistematicamente e prova, porque aí ele traz trechos de outros. Olha, ele traz o trecho do texto do Ernest Renan, um filósofo francês muito popular no século XIX, na primeira metade do século XX. Este Renan, o que disse? Ó? A regeneração de raças inferiores ou abastardadas por raças superiores está na ordem providencial da humanidade. O homem do povo é quase sempre, em caso, um homem nobre rebaixado. Sua mão pesada é muito mais bem feita para segurar a espada do que a ferramenta servil. Em vez de trabalhar, ele escolhe lutar, ou seja, ele volta ao seu primeiro estado. Aí um termo em latim, regenere império populus. Essa é a nossa vocação. Despeje essa atividade devoradora em países que, como a China, chamam pela conquista estrangeira. Quanto aos aventureiros que perturbam a sociedade europeia, façam como eles um versáculo, um enxame, como os dos francos, lombardos e normandos, e todos estarão em seu papel. A natureza criou uma raça de trabalhadores, é a raça chinesa, com uma destreza de mão maravilhosa, com quase nenhum sentimento de honra. Governem-na com justiça, tirando dela, para o benefício de um tal governo, um amplo dote para o benefício da raça conquistadora. Bom, ele continua. Aí hoje, olha, lê esse discurso e dá risada, né? Percebam, antes de Hitler já tinha outros. E o que ele está querendo evidenciar? Ora, havia vários Hitler. A Europa ficou indignada com Hitler porque ele fez o que fez com homens brancos europeus. Se voltou contra os seus. Se ele tivesse feito isso com outros povos da África, da Ásia, da América Latina, não haveria problema nenhum, mesmo porque era isso que o colonialismo já fazia. Outro trecho. Aonde quero chegar? A esta ideia que ninguém coloniza inocentemente, que ninguém coloniza impunemente, que uma nação colonizadora, uma civilização que justifica a colonização, portanto, a força, já é uma civilização doente, uma civilização moralmente atingida que, irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, chama seu Hitler, quero dizer, seu castigo. Ele fala, a colonização desumaniza até o homem mais civilizado, que é a ação colonial, o empreendimento colonial, a conquista colonial fundada no desprezo pelo homem nativo e justificada por esse desprezo, inevitavelmente tende a modificar a pessoa que o empreende. Que o colonizador, ao acostumar-se a ver o outro como animal, ao treinar-se para tratá-lo como um animal, tende objetivamente, para tirar o peso da consciência, a se transformar ele próprio
em animal. É essa ação, esse choque em troca da colonização que é importante assinalar. Ele está falando que a colonização faz mal para quem é colonizado e para quem coloniza. Desumaniza tanto um quanto o outro. Mais um trechinho. E eu não estou falando de Hitler, do carcereiro ou do aventureiro, mas do homem de bem, do vizinho, nem da SS, nem do gangster, mas do honesto burguês. A ingenuidade de Leon Bloy já se indignava com o fato de que vigaristas, perjuros, falsários, ladrões e cafetões fossem encarregados de, abre aspas, levar para as Índias o exemplo das virtudes cristãs, fecha aspas. Esse trecho faz lembrar Ashman em Jerusalém, da Hannah Arendt, em que ela fala da banalidade do mal. Então, pessoas comuns cometendo as maiores atrocidades. Porque estão cumprindo ordens, porque entregaram sua capacidade de julgar a uma corporação. Olha o que ele fala. O pequeno burguês não quer ouvir mais nada. Com um movimento de orelhas, ele afugenta a ideia, a mosca inoportuna. Ele está falando da conivência, né? Não quer pensar, isso quer seguir. Para que pensar se ao refletir, ele vai se perceber a Ele fala, é um fato, dois pontos, a nação é um fenômeno burguês. E aqui, um dos últimos trechos que eu quero ler. Então, eu pergunto, que outra coisa fez a Europa burguesa? Minou civilizações, destruiu pátrias, arruinou nacionalidades, erradicou, abre aspas, a raiz da diversidade, fecha aspas. Não há mais avenidas. Chegou a hora do bárbaro moderno, a hora americana. Violência, excesso, desperdício, mercantilismo, blefe, o comportamento de manada, estupidez, vulgaridade, desordem. E ele fala, abre aspas, ajuda aos países desfavorecidos, fecha aspas, destrumam. O tempo do antigo colonialismo já passou. Ele fala, entendo que as grandes finanças americanas julgam haver chegado a hora de tomar todas as colônias do mundo. Então, queridos amigos da Europa, cuidado. Sei que muitos dentre vocês, enojados com a Europa, com esse nojo diante do que não escolheram ser testemunhas, voltam-se, em pequeno número, para os Estados Unidos e se acostumam a ver neles um possível libertador, abre aspas, uma pechincha, fecha aspas. Ele tá alertando, olha, você tá aí já agastado com a Europa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, Hitler e tal, não se volte para os Estados Unidos achando que eles serão os salvadores, hein? Porque eles são imperialistas e colonizadores também. E assim ele termina. Se a Europa não galvanizar culturas moribundas ou produzir novas culturas, se ela não despertar pátria e civilizações, isso sem deixar de levar em conta a admirável resistência dos povos coloniais, que agora está brilhantemente simbolizada pelo Vietnã, mas também pela África, da República Democrática Africana, a Europa terá perdido sua última chance e, com as próprias mãos, puxará sobre si a mortalha das trevas. Aí tem mais um parágrafo aqui, por último, que ele finaliza, eu não vou ler. Deu para perceber a força desse texto, deu para perceber a atualidade desse texto. Embora seja visceral, enérgico, ele é poético ainda, né? Então é uma poesia de resistência, de uma chamada, um manifesto mesmo, né? E tem essa função de nos fazer refletir. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, beijos.